Vamos lá, dando continuidade no nosso A Voz do Silêncio. Eu vou colocar o slide, eu vou falando, daí se for o caso vocês me interrompam, fiquem à vontade para fazer questionamentos, enfim, para me interromper. A gente então está no verso 38. E aí ele vai falar o seguinte, vamos ver se tem alguma coisa. Bom, parou aqui, né? Ele está falando das três salas, a sala da sabedoria, a necessidade do controle dos sentidos, né? O 37 é se você, através da sala da sabedoria, quer alcançar o vale da bem-aventurança, fecha os teus sentidos, a tremenda heresia da separatividade. Esse é um tema super recorrente, né, de todos os momentos e todas as filosofias, que é essa questão da visão separatista, da individualidade e da externalização da nossa existência através dos sentidos, e esse aprisionamento que a gente fica, né, nessa ilusão criada sobre o mundo. E aí vem o verso 38, ele fala assim, não deixes que teu nascido do céu submerso no mar de Maia. É a linguagem, né, poética que está sendo utilizada, né, para dizer aquilo que vem, né, de algo que transcende a matéria, que é a nossa alma, né, fica submergido nessa ilusão material, de sofrimento impermanente, né, acreditando nesse mundo, da forma como ele é criado pela nossa mente. Então, não deixe que isso, né, fique nessa universo de ilusão, né? Se desprenda do Pai universal, porém, em que o ígneo poder, né, que é a Kundalini, se retire para a câmara mais íntima da câmara, se retire para a câmara mais íntima, a câmara do coração e a morada da mãe do mundo, né? Então que saia lá do seu lugar onde fica presa essa energia, né? Em teoria, a Kundalini, esse potencial humano fica preso lá no sistema mais instintivo, né, que vá para a Câmara do Coração. Câmara do Coração, Brahma pura, é onde mora Brahma, onde mora Brahma, onde mora, né, essa centelha divina. Até no curso de formação, você falei agora, né, a gente estava estudando sobre o ponto do umbigo, e tem uma passagem na indiana que um discípulo pergunta, né, qual é o caminho para a iluminação? Né? E aí o mestre fala, você fecha a sua mão, afasta o dedo mínimo do polegar, coloca a sua mão, né, na região do umbigo, e o caminho é da ponta do mínimo até a ponta do polegar. Significa, né, que sai desse lugar onde onde mora a Kundalini, essa energia potencial na base do cóccix, no Muladhara Chakra, e vai até o coração, a morada de Brahman. Brahman é essa visão de Deus de uma forma impessoal, né, geral. Então é bacana que essa metáfora que ele faz, essa colocação que ele faz, né, a jornada da nossa vida vai da ponta do mínimo até a ponta do polegar, quer dizer, da, da nossa existência instintiva, que é atribuída ao Muladhara Chakra, ao, ao cóccix, né, a base do cóccix, até a morada do coração. Então, essa visão, né, o yoga, o Shiva Samhita, que é um dos livros de Hatha Yoga, fala muito sobre essa questão, né, que nós somos um reflexo do macrocosmo. É quem assistiu MIB, né, tem isso, aquele gatinho que guardava o universo dentro da coleirinha dele, né? Tudo contém tudo, né? E a gente é um reflexo do universo inteiro. Até nesse livro, especificamente, faz um comparativo das veias, das artérias, como se fossem os rios, enfim, faz toda uma alusão do universo dentro do nosso corpo. E é tido que a energia criadora que movimenta todo esse universo, né, de manifestação, ela se manifesta na gente também, né? Que não é separada, é a própria existência em si. Até hoje, a Natália estava falando do estudo da intuição, que eu estou falando no Instagram, uma coisa interessante de entender, né, que esse impulso da vida que a flor tem, que a gente tem, que, enfim, que o universo tem, né, é um impulso universal, da natureza universal, né? Essa busca
autoafirmar, existir, né, de expansão, esse poder vital, né, da existência, né, do universo. Todo esse esforço que a gente faz, que até hoje especificamente estava falando sobre a natureza do mal, que é baseado nisso, né? Nessa ânsia de se posicionar no lugar ao sol, né? Seja no sentido individual ou do coletivo próximo, né? A gente usa de todas as energias e forças e sobrepõe e aí acaba sendo usando de todas as artifícios humanos para conseguir sobreviver. Isso é da natureza. Isso é Kundalini, esse potencial do ser humano existir, essa energia fundamental, Shakti, né, como está colocado aí, a manifestação de Shiva. E o despertar dessa energia, né, em alguns momentos, pode ser interpretado como utilizar-se desse potencial todo, dessa energia toda, né, para atingir a nossa iluminação, que é o nosso maior potencial de compreensão, de sair sair desse mar, né, de Maia, onde a gente está submerso, está colocado no verso. E é representado simbolicamente como uma serpente. Kundalini significa exatamente uma serpente enrolada, enroscada, né, que fica lá presa, latente, né, e a gente está existe todo esse potencial de usar ou não. E a nossa jornada é exatamente despertar a Kundalini. É bacana essa forma, né, de expressar a nossa existência, né, porque no final qual é a grande esforço da nossa jornada? Despertar essa potencialidade humana, né? A gente tem um potencial espetacular de conceber uma existência muito mais razoável do que a gente está vivendo e a gente fica preso. Vendo numa linguagem mais simples, né? Sem entrar muito no mérito de uma busca de uma consciência mais ampla, vivendo a vida de uma forma mais prática e pragmática, né? Se a gente analisar essa capacidade de imaginativo, né? Isso que a gente está fazendo agora, essa leitura de um livro tão tão profundo, tão bonito, né? Com uma linguagem tão linda, falando sobre aspectos tão elevados do ser humano. Se a gente tem capacidade disso, né? Por que não despertar isso de verdade, né? Não levar isso como uma condição existencial? Eu não sei se fica claro, mas eu acho que o que esses yogis, essas pessoas, essas grandes almas, essas pessoas que receberam essas informações e transcreveram para a gente, elas ficam extremamente insistindo num ponto que é meio básico até de entender, né? A gente vive um mundo, né, absolutamente desarmônico, né, de sofrimento, em vários aspectos, que é só a gente focar no melhor que a gente tem como ser humano, né? Se a gente desprendesse toda a energia, né, alegoricamente colocado, para despertar essa Kundalini, esse potencial do ser humano latente dentro de ser uma divindade em si, né, o mundo seria espetacularmente melhor, né? Então, é difícil entender, não é difícil de entender, é fácil de entender. Enquanto a gente está submerso no mar de Maia, como está exatamente nesse verso, preso a esse instinto de desejo de sobrevivência animal, a gente vai ficar sempre nessa condição, né? E aí é uma frase tá ali: não deixes que o teu nascido do céu, essa condição tão bonita humana, né, fique preso nessa ilusão. E aí o verso seguinte, né, isso falando um pouquinho sobre a Kundalini, né, esse aspecto que a gente está falando agora, por que a gente não desperta, por que a gente não busca com força realmente esse potencial humano, né? Nas escrituras colocam que existem algumas formas de despertar esse potencial. Através do karma significa da ação. A ação que eu faço é a ação o retorno que eu tenho. Então, para que desperte, né? Até quando a gente falou do guru, lá eu usei um texto de Sadhguru, ele coloca de uma forma muito interessante que essa condição humana de alcançar essa consciência, ela não é natural, vai ter que haver um esforço, né? O ser humano não nasce e termina a vida com a consciência desperta, né? E com todo esse potencial desperto, ele vai ter que trabalhar. Então, uma forma é através da ação, né? Através do karma, através do famoso treino aí. O segundo que eles colocam nas escrituras é através do nascimento, né? Nascimento significa
foi outro ponto também, que até a gente conversou um pouco nesse fim de semana. O nascimento significa o quê? Significa todas as condições que são dadas, independente da nossa vontade. E é um ponto, assim, pelo menos todos nós que estamos aqui, tenho certeza que tem alimentação, tem casa, tem estudo, tem todas as condições disponíveis para que a gente consiga atingir a plenitude humana. Só não atinge porque a gente não quer, porque a gente está preso numa uma estrutura ilusória, né, no qual a gente não consegue se desvincular nela por busca extrema de prazer. Mas todas as condições são dadas. Né? Tem gente que não tem estudo, não tem nutrição, não tem casa, não tem, enfim, né, inúmeras situações que o nascimento trouxe, né, que independe, a pessoa nasceu no Afeganistão, ela está passando por aquele problema independente dela querer ou não. E poucas pessoas, não é muito, poucas pessoas no mundo têm a condição que nós temos, né, de nascimento, que nos colocam com todas as oportunidades disponíveis, e aí fica a critério das nossas escolhas. O terceiro ponto que as escrituras colocam é através dos mantras, né, que é uma ciência do yoga, é um caminho do yoga, né, chamado marga, que é uma das formas de prática, se estruturar através da elevação da vibração dos mantras. Né? Os Vaishnavas, Hare Krishna, são muito fundamentados nisso, não só eles, mas algumas outras também. É através da repetição contínua, né? No caso do Hare Krishna, dos nomes de Deus, mas através da repetição contínua de uma frequência, você consegue elevar essa consciência. Né? Ela está lá, é latente. E como é que eu faço para elevar ela? Através de uma repetição constante de frequências específicas, né, que vão me ajudar nessa ativação dessa consciência. A outra é através de tapas, né? Tapas está muito próximo do que é do karma. Tapas significa fogo, a tradução, né? Mas significa também austeridade, né? Tapa significa sadhana, prática, austera, né? Os ascetas, né? Que trabalham muito esse aspecto profundo. Né? Então, karma talvez seja o tapas com menos força. O tapas é a austeridade mais profunda. Também é colocado as ervas, né? A gente eu não posso discorrer porque não sou especialista nisso, não utilizo, mas é possível, né? Através de substâncias a gente alcançar consciências mais elevadas, né? Mas uma das coisas que é muito colocada nas tradições é que as ervas é muito difícil saber controlar, né? Saber ter esse basicamente analisar a situação das farmácias, das drogas vendidas em farmácias. Né? Essa é a forma mais fácil de analisar. Para conseguir ter um resultado específico daquelas drogas, é um profundo estudo e são quantidades absolutamente precisas. Né? Se você usar mais uma quantidade do que deve, aquela droga, ao invés de ser boa, ela se torna absolutamente tóxica, né? Nociva. Então, esse conhecimento sobre a utilização das ervas é muito complexo, né? Não dá para entrar no mérito disso de forma leiga. Né? Outra forma é o yoga, né? O yoga tem toda essa... Eu estou muito tendente a estudar o taoísmo e vou, né? Estou sendo chamado a isso de alguma forma e vou também começar uma prática de... Danilo, Oi. dona Edna chamou lá no grupo dizendo que sumiu o som e a imagem para ela. Ah, precisa ver se é dela ou se é... Tem mais alguém que subiu com a imagem? Como é que vocês estão vendo? Tá tudo certo aqui. Então, Renata, é com ela. Tenta passar um novo link para ela. Eu vou passar um novo link para ela. Tá E tudo fala que tá certo. todo mundo... No grupo tá todo mundo certo. Renata, você me ouviu? Então, tem muito o que eu fazer. Eu vou convidar de novo. Eu vou gerar um link aqui e mandar para ela. Copiar o link. Tá bom, daí Ó, fala para eu vou ela que falar com ela. eu mandei um novo link direto para ela, para ela Tá bom, tentar por esse link para ver se está certo. Porque você tá, fala para ela que está todo mundo vendo normal. tudo Então, bem. continuando aqui, né? A gente falou das ervas e o yoga.
E aí uma coisa que eu estava falando, né, que estou sendo puxado para a prática, vou fazer uma prática de, nunca fiz, vou fazer de Tai Chi, vou estudar o taoísmo, né, o Tai. E uma das coisas lindas que eu vi sobre o taoísmo, que eu vou usar isso porque é muito paralelo ao yoga. Se você pegar o yoga e o Tai Chi, quais são as duas coisas que eu acho, na minha opinião pessoal, acho muito bacana? Você tem uma compreensão. Tudo isso que a gente está fazendo é um exercício que é chamado de Jnana Yoga, né? Um exercício de conhecimento, né? De, através do conhecimento, perceber essas formas que a gente tem existenciais, autoconhecimento, etc. Então, existe um processo que é através do conhecimento. Só que nós somos corpo, nós somos natureza, nós somos uma existência material. Então, até o exemplo que eu dei agora, né? Jesus falou, amo uns aos outros como a si mesmo. Isso há 2021 anos atrás. Entendeu? Todo mundo sabe. Essa frase é simples, né? É simples de entender isso que ele falou. Só que, como é que põe isso em prática? Né? Como é que realiza isso? Sendo todo mundo entende, mas ninguém faz. Né? Por que ninguém faz? Não, existe uma conexão entre o conhecimento, mas a prática. A famosa navegando sobre a ave da vida, né? Uma asa do conhecimento, uma da prática. Não tem como navegar, voar com uma asa só. Os dois têm que ser juntos. E o corpo é essa conexão com a existência. Então, o que eu acho muito bonito quando se coloca, né, o yoga como despertar da Kundalini. O que significa? Existe uma filosofia, né, que se baseia no yoga, tudo isso que a gente está vendo, toda essa estrutura de conhecimento fundamental, de autoconhecimento e conhecimento da mente, da existência, no qual o yoga se funda muito, né, sobre o aspecto do conhecimento mental, né, que é a nossa interrelação com o mundo. Só que existe uma necessidade de praticar isso, né? Então, o que o yoga faz? Ele, à medida que estrutura uma base de conhecimento, mas também ele coloca o seu corpo como um agente fundamental de experienciar e desenvolver esse conhecimento. Então, os asanas, os pranayamas, toda a prática física do yoga, ela constitui essa real, né, expressão do conhecimento. O seu corpo tem que conhecer todas as células. A Inger fala isso. Todas as células do seu corpo têm que absorver o conhecimento. Então, no final, é uma prática física, né? É uma prática mental, porque mental também é física, mas é uma prática onde se usa o corpo. Eu usei o taoísmo porque o taoísmo é extremamente fundamentado nesse retorno do ser humano à sua própria natureza, que é o universo, essa conexão. Tal significa caminho, o fluxo, essa conexão com a existência em si, né? E como é que se busca isso? Através da dança que flui do Tai Chi. O Tai Chi é a dança que o seu corpo se expressa através da conexão. Então você se conecta via e é muito legal porque o yoga é representado por Shiva Nataraja, que é aquele Shiva que tem uma roda, né? E ele está dançando. Shiva Nataraja significa o dançarino, o deus dançarino. Então, quando a gente pega essas metáforas e essas formas, o que se entende? Que eu utilizo o meu corpo e minha mente como instrumento para que eu entre nessa dança do universo, para que eu me conecte a essa fluência do universo. Então, a prática, né, o despertar da Kundalini pode ser da ação, e isso não deixa de ser ação também, que é karma, nascimento, mantra, etapas que a gente foi, ervas, mas principalmente colocando toda a minha mente e meu corpo a serviço dessa fluência, né? Entrar através disso. E como é que eu faço isso? Através dos movimentos, das ações, porque o movimento corporal é o movimento da palavra, o movimento no qual a gente se conecta. Então, o fluxo, a gente vai fazer amanhã, por exemplo, uma prática de Hatha Yoga, de fluir, né? De flow, né? Que é movimento. Todos esses movimentos sincronizados com respiração nos colocam exatamente nessa fluência da existência, né? É a forma física de expressar esse conhecimento que só vai se estabelecer realmente através de uma prática física, de uma prática real, né? E não só de uma concepção mental. Senão todo mundo já tinha entendido que já tinha falado, que já está falando há 3.000 anos, já estava tudo certo, mas não está. Não está porque a gente tem que ter esse esforço de colocar todo o nosso organismo, todas as células do nosso corpo em função de aprender esse conhecimento, de entrar nesse fluxo. Ou através de um guru, que o guru, na verdade, não deveria ser nem ou, né? Que a gente já viu nos versos anteriores, né? É através da experiência, seja de uma pessoa ou de qualquer coisa, que nos traga luz para tudo isso que a gente precisa viver. Então, esse processo de despertar Kundalini que está colocado, de sair desse mar de ilusão, como foi colocado no verso passado, é uma profunda busca de alteração da consciência, com todos os instrumentos que a gente possui, corpo, mente, todas as formas de existência, né? Todas as dimensões
no qual compõe a nossa existência, mais sutis e mais grosseira. E aí a gente consegue, então, né, essa plenitude, né, de sair dessa escuridão, e aí exatamente a palavra guru, aquilo que nos tira da escuridão, né, e deixar de existir onde predomina essa ideia de iluminar, né, de perceber a vida com outra luz, né? E a gente tem na tradição do yoga, né, de toda essa tradição no qual envolve esse livro também, alguns aspectos que nos prendem, que são chamados de grandes. Grandes são nós. Alguns nós que criam os obstáculos para que a gente não consiga atingir esse despertar. Eles são relacionados a três deuses, né, que se chama de Brahma, Vishnu e Rudra. Rudra é Shiva. A criação, a manutenção e Rudra, a transformação, eles também são relacionados a esses três nós que nos prendem, que esse livro coloca como três salas. A ignorância, onde se prende na existência material, o conhecimento, a instrução, que apesar de todos os perigos, é a única forma que a gente tem de conseguir se libertar disso e alcançar a sabedoria, que aí é essa visão de iluminação, com luz, né? Então, esse caminho de evolução, que pode ser descrito pelos chakras, que vai ser os próximos versos desse livro, a referência desse caminho através dos chakras, ou qualquer outro caminho. Um dos caminhos que é muito bonito também, que eu coloquei aqui, né, para ilustrar, primeiro falando dos grudas, dos grandes, né, só para ficar um pouco mais claro, o que eu estava explicando existem três nós, né? O primeiro nó chamado Brahma, relacionado a Brahma, né, que é o da criação, grande nó, está aqui, né, na existência instintiva. Então, sempre esse contexto, né, a ligação com o Muladhara Chakra, Swadhisthana, que são as bases de sobrevivência, instinto, a gente como animal. O segundo nó é quando a gente se transforma em humano, né, está relacionado ao Vishnu, à manutenção da existência, ao chakra do coração, às relações, ao apego emocional, né, à vida como ser humano, é o segundo nó. Então, o primeiro tem que sair dessa base instintiva, né, usando Afeganistão como exemplo, né? Tem como uma pessoa que está lá agora no aeroporto, tentando sair do Afeganistão de uma forma mais louca possível, não existe. Tudo isso que ele está falando aqui não tem o menor sentido para ele. Ele tem que sair daquele lugar. Ele tem que achar o mínimo de sobrevivência. Então, percebe que esse é o primeiro nó, né? Se você está preso num nível existencial de sobrevivência, infelizmente, por um aspecto karma de nascença, por qualquer coisa que seja, tem que sair dessa situação, né? Essa situação é aqui é o primeiro nó da existência nossa. O segundo é conseguir se relacionar como ser humano e sair dessa escravidão de apego emocional, de toda essa prisão ilusória que nos constitui como humano. Esse é o segundo nó, relacionado a Vishnu. É a existência. Vishnu é a manutenção, né? Vishnu é aquilo que sai de todos os lugares, né? A existência em si. É o segundo nó, que a gente vai sair pela sala da instrução, do conhecimento, da prática, do exercício, né? Do sadhana. E o terceiro nó é o colocado no Vishuddha, que é a garganta, e o águia, que é entre as sobrancelhas, relacionado à questão de adquirir a sabedoria, o discernimento, né, o controle sobre os sentidos. É o ponto, né, de elevação que o ser humano, aí sim, ele começa a desenvolver o potencial dele verdadeiro. Está muito correlacionado ao estado meditativo. Então, toda essa caminhada é para conduzir a mente a essa condição, né, meditativa, esse estado de possibilidade de discernimento real da existência, né? Sair dessa ilusão. Eu vou fazer uma pequena interrupção aqui para a gente conversar um pouco sobre isso que foi falado, né? Se alguém tiver alguma dúvida, é porque o próximo que a gente vai falar vai ser esse caminho que vai estar relacionado aos chakras, e aí até tem um ponto que fala sobre os bodhisattvas, que são as grandes almas do budismo, e é um caminho bem interessante que eles colocam também a forma, né? Uma colocação que é feita nessa busca constante por esse estado. Alguma pergunta, alguma colocação, gente? Fique à vontade. Danilo, é certo a gente pensar que esse caminho dos nós, aí, desses chakras, é a Kundalini. Na tradição do yoga, esse caminho é o caminho que a Kundalini, que é esse potencial latente que o ser humano vai percorrer. Uhum. Essa é a ideia da teoria dentro da visão do yoga. A gente tem todo esse potencial, né, latente, e vai ter que transcender, transpassar esses nós para que a gente consiga chegar a essa capacidade
despertar essa. Aham. Obrigada. É interessante, né, porque da mesma forma que eu estava colocando, é simples entender a necessidade que a gente tem de alcançar essa plenitude, né? Porque a gente vive um mundo muito louco, né? E para sair desse mundo muito louco, basta se esforçar em alcançar aquilo que a gente tem de melhor. Mas a gente não quer. Por que que não quer? Porque está preso a esses nós que foram colocados antes. Muita gente está no nível da sobrevivência. Se você pegar 7 bilhões de seres humanos, né, talvez mais de 6 bilhões estão vivendo no nível da sobrevivência. Porque nós mesmos, se grande parte da nossa vida é gasto tentando pagar a conta, sobreviver, sobreviver. Se a gente não saiu desse nível, o próximo é estabelecer uma compreensão dos apegos, das relações humanas, mas a gente não está nem ainda conseguindo sobreviver de forma digna. E aí a gente entra nesse segundo nível, percebe que esses nós, se eles não são resolvidos, né, e aí, mas como é que eles são resolvidos? Por outro ponto, né, de uma forma até, como é que fala? Paradoxal. Da mesma forma que a gente está preso nesses nós de sobrevivência de relação, a forma de sair deles também é, de certa forma, se desidentificar com essa ilusão de criar todo um status social, uma necessidade existencial que não é natural. E aí a gente, uma coisa alimenta a outra, né? Gente, alguma pergunta? Tá claro? Tá tranquilo? Danilo, desfazer esses nós emocionais não significa não ter sentimento, né? Não, claro que não, de forma nenhuma. Significa a gente não estar apegado a esse nível de sentimento que a gente desenvolve. Hoje cheguei ontem, né? Cheguei da fazenda e eu tava muito saudade do gato, né? Até sonhei com ele, não sei se sonhei, enfim. O apego emocional ao meu gato. E aí eu cheguei e a gente tem 2 cachorros e o gato. E até eu estava pensando, porque o cachorro é absolutamente latino, né? Ele é emocional, o cachorro ele rola, ele quase morre. Você vai abrir o portão, eles começam a gritar aqui dentro, quase se matam quando você está chegando, né? Parece que você abandonou eles de vez. E o gato não está nem aí. O gato ele passa por você, como se nada tivesse acontecendo, né? Sai lá fora, ele olha com olha. Estou citando isso, né? Porque talvez o gato seja um ser mais evoluído. Porque não é que ele não tenha carinho, não tem apego, né? Não demonstre amor profundo, mas ele não é exagerado, né? Ele não é latino, ele não tem esse apego louco, né? Eu acho que é bem isso, né? A gente pode amar profundamente todos os seres e tudo sem ser exagerado nos nossos apegos emocionais, né? Eu acho que esse nó está muito ligado a essa percepção absolutamente descabida que a gente tem do que é amor, né? No final, amor para a gente é uma espécie de Passional, né? apego. Ô, Apego Danilo, e ego, pode falar. dá licença um pouquinho. Eu estou aqui, as suas colocações provocam alguns raciocínios. Eu não lembro quem comentou comigo que é muito fácil, e eu fiquei incomodada, né, com essa frase, tanto é que ela não sai, nunca saiu, tá lá em algum lugar da minha RAM, que é fácil essa proteção que a gente tem, acredito que todas as mães aqui, aquele excesso, né, de cuidado, mãe, aquele exagero, talvez seja o cachorro aí, na defesa também, né? E aí a pessoa fez uma provocação no sentido de que quando a gente protege os nossos, né, seja os mais próximos, principalmente filhos e etc., agora o difícil é a gente ter esse olhar para uma outra pessoa. Exatamente. Eu falei, caramba, que chute na minha canela. Eu não consigo, eu fico muito Mas- irritada, assim, só para você entender. Eu falo, eu olho para as pessoas que estão na rua, essa situação que a gente tem de drogados e que incomoda, eu falo, para, né? Eu não consigo olhar. Eles estão me irritando, estão me cerceando, estão tirando a minha liberdade. Como é que eu vou olhar? Eu não consigo ter esse olhar. Mas eu acho que não é você, é todo mundo, né? Porque você vê, eu tenho até já comentei isso algumas vezes aqui, eu tenho uma visão muito clara de que quando Jesus coloca a situação de somos irmãos e o Deus como uma visão de pai,
Ele exatamente está desconstruindo essa visão egóica, né, e de pequenos grupos no qual a gente vive como um animal defendendo a prole. Né? O que o animal faz? Defende os filhotes. Né? Por quê? Né? Porque é natural. Né? Se ele não defender, quem vai defender? É natural que o ser humano, na necessidade de autoafirmação, existência, expansão vital, natural, todo aquele núcleo menor de família, ele deve ser defendido com unhas e dentes, literalmente. Né? Mas isso é um instinto animal. Isso é uma existência básica. O que Jesus vem, né, com esse potencial da Kundalini, né, esse potencial de consciência humana? O que Jesus fala? Não é a família. Você não tem uma família. Você é parte de uma família maior. Todos são irmãos. E aí cai muito nisso que você falou. Da mesma forma que você olha o seu filho, e se seu filho estivesse na rua, você teria uma atitude. Qual a atitude que eu tenho olhando outra pessoa na rua? É a mesma que eu tenho com meu filho? Não, absolutamente não. O que Jesus fala? Não existe esse conceito de família, núcleo familiar. Todo mundo é uma família só. Olhe todas as pessoas como irmãos. Percebe? Esse é o grande potencial latente humano da Kundalini. A condição que a gente tem de ser assim. A gente pode ser assim, mas a gente não é, porque isso está preso nesses nós. Eu quero primeiro resolver os meus problemas e o do meu grupo mais próximo, ou família, ou bairro, ou qualquer coisa que seja. Ou mais esse conceito de cidade, nação, né, absolutamente arcaico, né? Você defender uma pessoa porque ele está dentro de um território demarcado ilusoriamente. Qual que é essa ideia? Não tem sentido nenhum. Mas tem de acordo com a sobrevivência. Fica mais fácil sobreviver em grupo do que isoladamente. Então, esse apego profundo em família, bairro, e vai crescendo da cidade, estado, nação, etc., é muito mais uma condição de sobrevivência humana, né, no seu sentido mais instintivo e animal, do que uma compreensão de consciência. Né? Uma compreensão mais elevada de consciência transcende qualquer uma dessas ideias que nos agrupe de alguma forma, seja religião, seja nação, ou família, ou qualquer coisa que seja. Que Jesus falava isso há 2000 anos atrás. Quando ele coloca esse conceito de somos irmãos, é exatamente essa percepção. Então, por que a gente não consegue alcançar essa plenitude humana, de transcender isso? Porque a gente está preso nesses aspectos instintivos e emocionais. A gente ainda tem um apego profundo àquele grupo mais próximo de família, e enfim, né, do que a gente identifica como um grupo que nos ajuda de alguma forma. E aí o ser humano ele tenta de formas ampliar esse grupo. Você pega essas estruturas aí de Lions, maçonaria, esses grupos, né? O que significa? Um defende o outro, um ajuda o outro. Por quê? Porque a gente tem uma necessidade de expandir essa visão, né, tão fechada. Necessária foi, né, durante toda a nossa existência. Só que eu acredito, né, que a gente está alcançando um nível de percepção da existência no qual a gente consegue reavaliar isso, né, de alguma forma. Mas talvez não, ainda não seja a hora. Mas tanto é que a gente está falando isso agora, né? Se não fosse, existiria a possibilidade de a gente fazer essa análise. Então, assim, é como você falou, né? Você tem dificuldade? Eu acho que não. Acho que todos nós temos uma dificuldade imensa de conseguir entender essa visão de unificação, né? Que somos todos uma família só. E aí eu volto ao ponto que eu estava falando que eu acho espetacular. Como é que a gente faz isso? Treina o corpo treina a mente chega à compreensão. Como é que treina o corpo? Esse se entregar a uma prática que nos traz uma harmonia em fluxo, percebe? Como a gente é grosseiro, eu falo mais de mim, não por vocês, mas como eu sou uma pessoa muito grosseira, como é que eu tiro essa camada tosca de entender a vida? Através de me entregar a uma prática que me traga um fluxo harmônico, que me traga um ritmo, que eu vá treinando o meu corpo a ser menos grosseiro e tosco. Quando o meu corpo for menos tosco, talvez a minha mente seja menos tosca. E aí, se minha mente é menos tosca, eu abro esse espaço para conseguir alcançar um potencial mais de pleno existência humana. Mas enquanto não, eu fico preso. É do grosseiro para o sutil. Tem um livro espetacular, gente, que quem puder ler, leia, que chama A Luz na Vida, do Iyengar, um yogi, e ele utiliza muito exatamente essa visão do grosseiro para o sutil. Ele coloca toda a tradição do yoga, né, explicada de uma forma através dos koshas, os invólucros, as dimensões no qual a gente existe, e começa explicando exatamente isso. Né? A gente
utiliza o nosso corpo de forma grosseira, que é o nosso corpo, músculo, etc., e vai sutilizando a nossa existência até chegar nessa capacidade de percepção do mundo mais elevada, né, da consciência, da alma, né, que transcende a própria matéria. Eu acho espetacular essa visão, gente, da gente, sabe, usar essa leveza, né? A dança é isso, a arte é isso, de certa forma. Essa leveza, trazer essa leveza humana através do movimento, da utilização do corpo. Eu acho que é isso. No final é isso. A gente tem que ir buscando se sutilizar. E é interessante, né? É fácil imaginar, né? Se você pega uma pessoa grosseira, né? Uma pessoa grosseira, o que ela faz? Ela tem dificuldade de dança, ela tem dificuldade de movimentos suaves, ela tem dificuldade de sincronismo, ela tem dificuldade por quê? Porque ela é grosseira. Né? Isso vai tirando essa capa grosseira do ser humano, somente no homem o homem é muito mais grosseiro que a mulher, né? Vai tirando essas camadas, né? E o homem aí agora de uma forma geral, ele vai se sutilizando, né? E aí nessa sutilização, sutileza de movimentos que começa com o movimento físico, ele vai trazendo isso para campos mentais e outros campos mais sutis. É isso, gente, no final. Ô, Nossa, Danilo, achei bonito que eu falei para mim mesmo agora, eu acho. Fala. oi, eu fiquei pensando agora no que a Regina falou, né, dessa questão da gente proteger quem é próximo e não ter essa compaixão com quem está de fora, né? No ambiente da escola, a gente percebe muito isso, né? Às vezes, agora trabalhando na coordenação, eu vejo muito isso. Às vezes o professor trata mal o aluno, né? Exige muito, né? Não tem muita compaixão, né? Com aquele ser. E aí a gente pede para eles fazerem uma reflexão. Mas e se esse aluno fosse o seu filho? Como que você gostaria que o professor o tratasse? Gostaria que tratasse do jeito que você está tratando? Então, eu acho que essa questão da compaixão é um pouco também desse, acho que é altruísmo, né? De se colocar no lugar do outro, né? Sentir o que o outro está sentindo, entender o contexto do outro. E a partir desses momentos de reflexão, eu acho que a gente consegue ficar um pouco mais sutil, né? Como você tem explicado para a gente, né? A gente vai afinando a alma, né? Mas é um ponto muito legal que eu estou colocando agora com ênfase, é que a compreensão disso racional, ela é lógica. Você falou, eu entendi, você entendeu, e acho que todo mundo que está aqui entendeu. Só que como é que introspecta isso realmente? Eu acho que aí é a necessidade da utilização de todos os nossos recursos, de todas as nossas dimensões físicas e mentais. Percebe que isso está muito correlacionado ao aspecto de flexibilidade. As pessoas que provavelmente agem dessa forma, né, em via de regra, claro que tem exceção, mas são pessoas pouco flexíveis, e pouco flexíveis no seu aspecto físico. Onde ela começa a quebrar essa barreira, tornando o seu corpo mais flexível, para depois a sua mente ser mais flexível, para depois alcançar um grau de entendimento, de compaixão mais complexo. Percebe, Josimar? Então, quando a gente faz esses movimentos, né, no yoga, ou em qualquer tradição que seja, de treinar o corpo é a porta de entrada para que a gente consiga sutilizar a nossa própria existência. E você falando, eu consigo imaginar assim bem claramente, né? Essas pessoas mais inflexíveis no trato com os outros, geralmente são pessoas que não têm prática nenhuma física do dia a dia, estão sempre reclamando de alguma dor, de alguma coisa, né, que incomoda. Ou São até resistentes, né, a começar a fazer. Tem prática física intensa, mas você vê que são pessoas duras. Né? É uma outra concepção da utilização do físico. Porque no final, a pessoa pode ter um corpo absolutamente saudável, entre aspas, né? Mas é uma prática absolutamente ainda dura, né? Tosca, no seu sentido mais de evolução animal, né? Daquele animal que carrega carga. Não é uma prática utilizando o seu corpo com a intenção de chegar à sua alma. Percebe? Não está só correlacionado à questão de exercitar o físico e ter saúde, mas sim, sabe? E aí é bem a palavra que é usada no sânscrito do yoga como base, né? Que é chamado de abhyasa. Abhyasa significa uma prática contínua mais correta, né? Porque você pode ter uma prática contínua, mas não correta. Então, eu não sei, quando você falou que você consegue visualizar, né? Eu não sei, eu acho que fica muito claro, quando você visualiza uma situação de grosseria, né, em todos os sentidos, você já vê
que aquela pessoa ela é grosseira na sua existência, né? Nos seus movimentos, na forma como ela conduz a vida, que no final o físico é um reflexo da forma como a gente é interiormente. Gente, tá tranquilo, tá claro. Se alguém quiser fazer mais alguma colocação, acho que esse tema acabou entrando num campo tão bacana. Tranquilo? Então, vamos seguir. A gente parou aqui nessa concepção dos grandes, né, dos nós, que são esses limitadores que começam no mais grosseiro e vai subindo nas nossas relações até chegar na nossa capacidade de entender o mundo com mais discernimento. E aí vem o verso 39. Então, do coração, esse poder ascenderá a sexta região, a mediana, o lugar entre teus olhos. Quando ele se torna o hálito da alma única, a voz que enche tudo, a voz de teu mestre. Olha que lindo isso, gente, porque a gente está falando uma coisa, né, e o texto é absolutamente conectado com isso que a gente está falando. Depois de todas essas nós, de todas essas que nos prende, tudo isso que a gente falou, né? Depois de a gente conseguir entender isso, do coração, o poder ascende à sexta região. A sexta região está muito correlacionada ao chakra, né? O sexto chakra é esse, entre as sobrancelhas, que justamente o último nó, que é colocado o discernimento, a intuição, né? A flexibilidade, a compreensão da realidade de uma forma sem as emoções. Tudo isso que a gente falou se reflete na referência da sexta região, do sexto chakra, que é o lugar entre os teus olhos. Essa metáfora é muito linda, por quê? Porque os olhos, uma hora vai falar disso também, né? Em uma outra situação, mas enfim. Os olhos físicos enxergam o mundo dessa forma interpretativa. Entre os dois olhos existe um terceiro olho que entende a realidade que está além dessa realidade no qual a gente interpreta de forma ilusória. Por isso que é muito essa metáfora do terceiro olho, aquele que vê além, né? Aquele que enxerga a realidade muito mais profundo do que a superfície no qual a gente está vivo. Então, esse poder que emana do coração, né, ele ascende à sexta região, que é essa visão do terceiro olho, ligado ao Agya Chakra, no qual a gente já começa com esse poder intuitivo, com esse poder que transcende essa materialidade grosseira. Quando ele se torna o hálito da alma única, gente. Olha que espetáculo, que é exatamente o que a gente está falando. Essa alma única é aquela que vê o cara da rua, o drogado, o mendigo, o ladrão, todas as pessoas como parte de um sistema todo, né? Aí ele coloca assim, a voz que enche tudo, a voz de teu mestre, que é essa voz da alma, que vê as coisas com essa unicidade. Quando eu começo a trazer esse poder, esse verso é lindo dentro de tudo que a gente está falando, né? Ele fecha essa conversa. Quando a gente vê o mundo sob essa perspectiva de nos levar a essa consciência, esse poder vem do coração. O coração é tido como essa região da compaixão, né, dessa realização humana. Na tradição védica, tem dois aspectos que é colocado no nascimento da mente. Ou a mente nasce na região da cabeça, né, que é essa perspectiva racional do ser humano, ou a mente nasce do coração, onde é toda essa visão mais de consciência humana. Então, é isso que ele está falando, né? Esse poder ascende dessa região, né, do terceiro olho, do discernimento, né? Mas ela se torna o hálito da alma única, que é aonde se tira essa percepção de individualidade, quando a gente chega nessa capacidade de discernimento do terceiro olho, da sexta região, como está colocado aí. Outro ponto interessante, não sei se foi nesse estudo ou em outro lugar que foi colocado, a referência de ilustração do Agya Chakra, que é correlacionado à glândula pituitária, são duas pétalas, que é assim, o primeiro chakra são, se não me engano, 4 pétalas da flor de lótus. O terceiro, 6, 8, vai crescendo o número de flor de lótus de acordo com cada chakra. Quando chega aqui, no Agya Chakra, que é o sexto, o último dentro do corpo,
São duas. A glândula correlacionada a esse chakra pituitária, são 2 lóbulos. E é muito correlacionado ali, nesse ponto. E aí o último chakra, que é o Sahasrara, né, o chakra coronário, chama Sahasrara. Sahasrara significa 1000 pétalas, né? E aí são todas as pétalas, é o chakra da conexão. Mas quando a gente está nesse, especificamente desse verso, tá colocando essa sexta região, é tido que esse é o ponto final onde o ser humano desfaz a percepção dual, por isso ele é representado por 2 pétalas, né? E inclusive, engraçado que a glândula são 2 lóbulos, é onde o ser humano desfaz essa visão de individualidade. E aí se transforma nessa perspectiva da alma única, né? Todas as almas são uma só. Aonde a gente tem exatamente a grande dificuldade humana, né? Não é só da Regina, é a dificuldade humana de conseguir perceber as coisas como uma coisa só. É a gente viver nessa individualidade. Eu cuido do meu, né? Que é essa perspectiva egóica, né? Do falso ego de separação. E aí eu tenho outro ser me incomoda, né? A gente até estava falando aqui em casa, né? Que na minha rua tá um canil, né? 1000 cachorros se latem às vezes ao mesmo tempo, né? E incomoda. Mas por que incomoda, né? Porque a gente quer sempre essa perspectiva egóica. Eu quero o bem para mim. Então todos os cachorros fiquem quietos, né? Porque estão me incomodando. Né? Eu não consigo me interrelacionar com algo que me traz aversão, né? Que é o funcionamento da mente, 2 polos, né? Prazer e aversão. Eu só quero prazer. Né? Aquilo que eu não gosto, eu faço alguma coisa para aquilo, para me separar, para parar aquilo que me traz aversão de alguma forma. Só então podemos tornar-te um caminhante do céu, Keshara. Keshara significa o andarilho do céu. E aí volta um ponto outro, fundamental do que nós falamos, que a Cristina perguntou. Nesse ponto, né, desfaz a questão do amor? Não. Nesse ponto, continua a perspectiva de amor, amor incondicional, né, sem condições, mas nesse ponto a gente pode tornar-se um caminhante do Keshara, um caminhante do céu, que significa aquele que pisa nos ventos, rente às ondas, sem que seus passos toquem a água. Olha, gente, que lindo isso. Nossa, hoje a gente está numa noite inspirada. O que significa isso? Um caminhante que não está identificado com as emoções, com os princípios materiais. Ele vive, que no yoga é chamado de Kaivalya, ele está fora, né? Keshara é esse caminhante andarilho do céu. Ele está vivendo nesse mundo, mas os seus passos não tocam as águas, né? Ele não está imerso, como no verso anterior, afundado no mar de Maya. Ele vive como pisa nos ventos, rente às ondas, mas não se envolve, não está identificado profundamente, que esse é o grande problema nosso humano, né? No qual a gente se envolve profundamente e aí gera todas as ações distorcidas e errôneas. É muito claro, né? Uma pessoa sofre um acidente, você para com o seu carro e vai atender. Se ele não tem nenhuma relação com você, você age de forma calma, mesmo que você tenha todo o ímpeto de ajudar aquela pessoa, do fundo do coração, com a visão mais pura. O que você vai fazer? Agir de forma equânime, estável, com discernimento. Por quê? Porque não tem envolvimento emocional. Se não tem o envolvimento, que é do cachorro do gato. Se você tem uma pessoa que é um parente seu e você gosta, e você, pronto, acabou. Acabou a qualidade da forma como você vai agir. E aí talvez você faça inúmeros erros. E não é porque você não gosta, você gosta muito, gosta demais, mas você pode agir de forma absolutamente errônea porque você não tem clareza, não tem esse aspecto de iluminação, não tem luz para enxergar e agir da forma mais coerente, mais com maior discernimento. Porque aí, né, só então, como está colocado no verbo, a gente pode tornar esse caminhante que pisa os ventos, rente às ondas, mas não está envolvido. E aí é uma vida plena de ananda, de paz, de estabilidade, onde a gente olha sempre as coisas com um olhar equânime, né? E aí tem condição de entender o outro na situação dele, como ele está, e agir com compaixão. Nossa, que bonito, gente. Fechou de uma forma. São 8h27, eu acho que fica agora para a gente comentar um pouco sobre isso, antes de entrar no verso 41. O que vocês falam, gente? Estou emocionado. Porque foi interessante que os versos se desdobraram, eu nem tinha essa clareza de exatamente tudo que a gente está falando aqui, né? Da forma como a gente colocou as coisas aqui. É muito lindo e profundo isso, né?
É muito lindo, né? E é muito lindo que exatamente o que a gente questionou, né, nesse momento foi que os dois últimos versos, o último da noite nossa, vieram discorrer sobre exatamente esse ponto. E essa questão da gente se envolver demais emocionalmente, é claro, assim, quando a gente se envolve demais emocionalmente, a gente perde mesmo essa Completamente a qualidade de clareza, ser, né? exatamente o discernimento. Você acaba não julgando as situações como elas deveriam ser e acaba agindo errado, né? Em várias situações, né? Em casa, no trabalho, onde a gente precisa ser profissional, se a gente é amigo da pessoa, a gente acaba não ajudando realmente a pessoa da forma correta, né? Você acaba passando a mão na cabeça e não ajuda aquela pessoa a crescer, né? Né? Foi colocado agora mesmo a relação mãe e filho, que é uma relação de extremo amor, talvez o maior relação de amor que existe na nossa visão de existencial aqui nesse mundo, e às vezes, quantas vezes a mãe pode agir de forma absolutamente errada, né? De uma forma nociva, tóxica com o filho, por uma visão de não discernimento, de não qualidade, de não equanimidade, por não se tornar nesse queixo que foi colocado no final, nesse andarilho que anda no céu, beirando a superfície, né? Mirando rente às ondas, mas sem que os seus passos toquem as águas. Olha que coisa linda isso. Gente, esse livro é muito lindo. Danilo, você já estudou, já que a gente tem um professor aqui estudioso, eu fiquei juntando tudo isso que você falou. Quando a gente olha para a criança e a gente a trata, não é tratar no sentido, mas a gente a vê, é uma frase muito comum, eu quero ter, acho que até o Gonzaguinha, né, a sinceridade das crianças. Eu estou pensando aqui, será que ela não tem essa grosseria que eu estou associando a essa? Ela tem essa sintonia desses chakras, aí a gente vai se perdendo, se atrapalhando muito, e a gente pode ou não achar esse rumo de novo. Quando eles, eu não sei em qual país, né, que sabe quando pega criança e já educa, talvez eles consigam nos monges, né, eu não sei falar exatamente, que eles educam desde pequenininho, talvez seja para eles não perderem esse alinhamento. Você já leu alguma coisa Já. assim? Inclusive no yoga se coloca isso, né? Com 3 meses de idade, não lembro se é 3 meses ou 3 anos, mas 3 meses que seja, todos somos yogis perfeitos, né? Porque todos esses aspectos de limpeza, pureza, de flexibilidade, isso está inerente à nossa existência. E a gente vai, de certa forma, se afundando nesse mar de ilusão, né? De forma cultural. Mas é nosso processo de vida, né? Não é... Mas o que você falou, né? A necessidade que a gente teria. De certa forma, se você pegar a própria psicologia, fala isso, né? Os 3 primeiros anos você constrói toda a visão do mundo, não sei se nos 7, também não sou psicólogo, ou se alguém puder ajudar, nos 3 ou nos 7 primeiros anos se constrói toda a personalidade existencial e depois fica muito difícil para modificar tal. Mas é exatamente essa perspectiva, né? De que a gente nasce, né, com as nossas cargas kármicas, né? Com aquilo que a gente já veio de outras situações, mas nasce limpo, né? Nasce puro. E aí a gente vai perdendo essa pureza e depois tenta se reencontrar de novo de alguma forma. Por isso a sala das instruções é colocada aqui como um grande perigo, né? Porque a gente nasce puro, a gente vai adquirindo uma percepção da vida, a sala da ignorância é exatamente essa, né? A gente nasce ignorante e nasce para a vida, né? Como um animal, né? Sem nenhuma... E aí a gente vai desenvolvendo o conhecimento, que é o instrumento no qual a gente é humano. Só que é o grande perigo, porque o instrumento vai nos conduzindo para... A instrução vai nos conduzindo para uma existência absolutamente desconectada. É onde estão as serpentes embaixo de cada flor, como é colocado nesses versos. Eu penso assim que a doutrina espírita também fala isso, né, sobre esses 7 primeiros anos, né, que a criança ela é como se fosse imune, né, às interferências exteriores, né, e depois, né, mas eu acho que eu penso que esse seja o sentido da vida mesmo, né? Quando a gente entra na caminhada da vida, você começa a receber todos os estímulos, bons, maus, mais elevados, menos elevados,
e depois chega um momento na sua vida que você está maduro e como assim, a gente está aqui tentando aprender e melhorar como pessoas aqui, nós aqui, né? Nesse espaço de tempo, né? Estamos Mas tentando ser pessoas mas, melhores, né? Entender melhor esse mistério que não é nenhum mistério, né? O ser humano é que fez, mas você embananou tudo. percebe que num determinado ponto ali foi colocado, né, dentro da visão da tradição védica, quais são as formas de despertar Kundalini. Uma delas estava colocado claramente, o nascimento. Porque o nascimento determina a família que você está, o ambiente cultural que você está e a construção que você vai ter base para nascer. É que a pessoa nasceu numa casa onde, desde pequeno, como a Regina colocou agora, já constrói uma possibilidade, a facilidade que ela vai ter de chegar a um potencial de consciência é muito maior do que ela ter construído num ambiente absolutamente grotesco, enfim, né, com outras situações. Então, o nascimento ele acaba sendo fundamental para que a gente tenha mais ou menos facilidade de avançar na nossa consciência. Porque esse aspecto cultural e da família é fundamental. Fundamental, né? Porque é ali que são... Bacana. Perdão, mas eu estou interferindo muito, mas você vai entender o que eu vou falar agora. Eu acompanho uma moça que é professora de sabonetes artesanais, e a hora que você falou isso, me veio a lembrança do que ela postou, que eu achei tão bonito, que ela está grávida, e isso trouxe uma leitura para ela de cuidado com a família, porque tanto ela quanto o marido não viveram isso. Eles viveram uma desconstrução. Eu achei, nossa, a hora que você falou, eu falei, olha que bênção, que bonito, uma vida, uma geração trazendo uma releitura de família para dois, né, seres humanos. Eu achei tão lindo. E aí, a hora que você falou, por isso que eu fiz a interferência. E essa criança, né, tem a certeza que ela vai nascer num ambiente absolutamente mais propício do que muitas outras, né? Por isso que nas escrituras já colocam essa condição, né, de consciência como parte do nascimento, né? Não é só uma questão kármica, mas mesmo assim, mesmo a gente tendo né, no meu caso, né, eu não tive um pai yogi, não tive uma mãe que se preocupava talvez com todas essas condições de elevação de consciência, mas mesmo assim, né, me deu uma condição absoluta de existir de uma forma melhor que em muitas situações. Eu acho que esse ponto deve ser muito valorizado, né? A gente ter essa condição de estar questionando a própria existência, né, e buscando isso de alguma forma. Quantas pessoas, segunda-feira, jamais se prestariam a estar fazendo um estudo qualquer que seja, né? Eu acho que essa porta aberta, né, a gente tem que agradecer muito, tem que usar ela de forma muito, muito consistente, né? Porque a gente vive num mundo, gente, de 7 bilhões e poucos de pessoas. Com certeza, muito mais de 6 bilhões esteve uma condição absolutamente louca na vida. E voltando ao que você estava falando dos seus pais, né? Eu também me coloco nessa situação, porque também eles deram para nós o que eles sabiam. Né? O que era importante para a nossa caminhada, né? E que é muito, né? E que é muito. Muito. Agora, o que a Regina falou, né, dos pais terem essa capacidade de percepção e de reavaliação, isso é uma bênção, né? Uma bênção. Porque na maioria das vezes os pais estão preocupados em sobrevivência, né? Sobrevivência própria, nem mais do filho. A grande maioria, né? Que está representado naqueles nós. Não adianta. E não adianta, né? Qual é o desejo primário de um pai e de uma mãe? Dar vida, roupa, casa. É o básico da existência. Se não tem isso, dificilmente ela tem capacidade. Mas é uma coisa paradoxal, né? Porque esses pais, né, têm uma compreensão de simplicidade da vida e passa esse conceito, o esforço e a energia gasta para tentar suprir essa necessidade ilusória é muito menor, né? Porque o problema é que a gente cria uma ilusão de necessidade que atrapalha todo esse processo no final, né?
Eu vi uma vez uma conversa, uma pessoa falando sobre esse problema da pandemia e falando sobre cadeira. Olha para você ver, cadeira. Ele não está falando de concepções de compreensão do universo, de consciência. A conversa era sobre cadeira. E aí o que ele falou? Né? Que com essa mudança de home office, da empresa mandar ele para casa, existia um problema de investimento no escritório da casa. E aí ele estava falando que um dos problemas era comprar uma cadeira adequada que custava em torno de 3 a 7 mil reais. Eu falei, gente, como assim? Né? Como assim o cara está preocupado em comprar uma cadeira de 3 mil reais? Você nem vai entrar no 7, vou pegar no mais barato, 3 mil reais. Então, uma pessoa que gera essa necessidade de ter que ter uma cadeira de 3 mil reais para poder executar um bom trabalho, imagina o esforço e a energia que ele não gasta para poder executar essa ideia de que... E aí eu podia falar para ele, era, se eu der um lápis do Machado de Assis, você consegue escrever um livro? Porque a ideia dele é que talvez a cadeira vai fazer ele ser um bom profissional. Mas, enfim, cada um com as suas procuras. Esse sofrimento que a gente tem, né, no dia a dia, que isso que falou de coisa que a gente cria, necessidade que a gente cria, não, eu preciso ter uma casa maior, um carro melhor, uma escola boa para meus filhos, a gente acaba criando tanto empecilho que a gente fica trabalhando mais que o tempo para dar alguma coisa para os filhos, a gente não dá o principal, que é o nosso tempo, né, para eles. Pois é. Esses são os nossos, né, que nos prendem nos aspectos existenciais, emocionais, né, que são chamados grandes. E às vezes essa variação é muito difícil, né? Porque o que é uma vida confortável? Né? É muito relativo, né? Muito relativo. E aí às vezes a gente está preso no primeiro nó instintivo lá da sobrevivência, com uma condição absolutamente já que deveria ter saído desse primeiro piso aí, né? Gente, tudo certo? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fiquem à vontade. A gente parou no verso 40. Agora vai começar exatamente a falar dessa caminhada aí, que ele vai fazer uma relação com os chakras também, né? Esse livro também. Vai falar desses... Engraçado é que a relação são 7 chakras, né? A Cori acabou de falar que são 7 anos, né? Eu nem sabia exatamente 7 anos de vida. E vai entrar agora numa parte do livro que vai fazer uma comparação com os 7 sons que a gente tem que evoluir. É muito bacana, esse número 7 está sempre o 7 tem um significado aí bastante... místico, né? Místico, né? 7 cores do arco-íris, né? São 7. 7 sempre é um número presente, né? Com certeza. Gente, tudo certo? Tudo Se alguém certo. quiser falar mais Boa alguma noite, coisa, fique à Danilo. vontade. Senão eu vou só encerrar a gravação para quem estiver pegando a gravação depois. Uma boa noite para todo mundo. Obrigada, Boa noite. Danilo.